Queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus em cima da matéria que estamos estudando hoje, que é Governo e Doutrina do Congregacionalismo. Então, nós vimos na última aula a questão da nossa denominação não ter uma hierarquia. Todos são iguais perante Deus. São apenas títulos que fazem exercer funções. Então, a gente falou que o presbítero não é maior do que o diácono. O diácono não é maior do que um crente que não tem um título. O pastor não é maior do que ele. Ele exerce uma função. Precisa ser respeitado, ser honrado, mas não é que ele seja melhor do que qualquer outro irmão da igreja. Então, assim é o sistema do congregacionalismo. A gente viu isso. E a gente viu também que as cartas tinham títulos, mas elas não eram enviadas especificamente para uma pessoa. Ela era enviada para a comunidade. Então, já tira aí totalmente a ideia de que existe alguém maior, que tem um chefe, alguém que fora dele ninguém pode fazer mais nada. Absolutamente. Uma irmã na igreja congregacional, ela pode dirigir o ciclo de oração, ela pode ensinar numa classe de escola bíblica dominical, ela pode ser presidente do departamento das mulheres, um jovem pode ser presidente da mocidade, um irmão que não seja oficial da igreja pode ser presidente do departamento de homens e por aí vai. Então, o corpo de Cristo, a igreja congregacional, ela visa o bom desempenho, o bom andamento, o bom funcionamento do corpo de Cristo na sua totalidade. Então, quem vai ser pastor congregacional vai sabendo que ele não é o super, que o governo não é episcopal, que ele vai trabalhar junto com todos os irmãos. Não é a palavra dele que tem que ser obedecida. Porque tem muita gente que diz assim, que você não pode se levantar contra o ungido de Deus. O que é se levantar contra o ungido de Deus? É você caluniar, sem prova, é você menosprezar, você humilhar a pessoa, que isso não é feitio de um cristão. Um crente não pode fazer isso, porque o pastor é leigo, porque o pastor não fez universidade, porque o pastor não tem uma eloquência. Mas se ele é pastor, se ele foi levantado por Deus para cuidar do rebanho, você é membro daquele rebanho, você precisa honrar o seu pastor. Você precisa fazer com que o seu pastor se sinta privilegiado em ser um servo de Deus. Nós queríamos falar ainda sobre a questão, quando o congregacionalismo, ele não somente vive em cima dos preceitos que nós falamos antes, Nós temos outros documentos cristãos que vai formar a história do congregacionalismo. Nós temos um documento chamado Documento Cristão de 90 depois de Cristo, que é o ensino dos 12 apóstolos, algo que vai ter muitas referências e muitos pontos que são defendidos pelo congregacionalismo. A clara demonstração sobre o sistema congregacional de governo nas igrejas locais primitivas não se limita apenas aos escritos no Novo Testamento. Então, não só é ali que nós temos a história congregacional. Não, o congregacionalismo, ele realmente se respalda em cima dos evangelhos, em cima das cartas, mas não é somente isso. Durante o primeiro século e subsequentes, outros testemunhos podem ser evocados para comprovar que mesmo com as mudanças que se seguiram na política eclesiástica no segundo século em diante, ainda é possível percebermos em muitos textos de autores antigos o quadro visto nas Escrituras. Todo documento que se tem em que o congregacionalismo se apoia, especialmente o Congregacional da Aliança, eles são extraídos da Bíblia. Ele é inventado da cabeça de alguém. Por exemplo, os 28 artigos da breve exposição, a nossa confissão de fé,
Tudo isso é retirado da própria palavra de Deus, da própria Bíblia. Então, são documentos que são estudados, que têm preceitos, né, que realmente têm validade, que têm credibilidade, que nos dá confiança total, mas todo apoio, toda base é bíblica, não é da cabeça nem invenção de ninguém. Nós vamos ver como escritores cristãos contemporâneos, imediatamente posteriores, ou autores bíblicos entendiam a autonomia e as estruturas do poder, né, das igrejas locais. Então vamos observar também como as mudanças hierarquizantes foram se introduzindo e notar que levou muito tempo para serem sedimentadas, para serem aprovadas, para serem confiáveis. Tentaremos encontrar os motivos aparentes para estas mudanças e constataremos que, mesmo contra a maioria, muitos ainda discordam delas. Ainda percebemos que os reformadores do século XVI não tinham inicialmente uma teoria de igreja tão diferente do Novo Testamento, nem uns dos outros, pois quando falava de eclésia, eles tinham de início os pensamentos parecidos, quer dizer, eles partiam de um mesmo ponto para defender aquilo que eles acreditavam. Quando começamos a estudar os escritos dos pais da igreja, que eram autores cristãos do primeiro século da nossa fé, notamos como o quadro visto nos textos do Novo Testamento sobre doutrina e prática vai sendo mudado e as modificações em direção à centralização do sistema do governo das igrejas locais já podem ser notadas ali. As transformações, elas começam na esfera local, a saber, um bispo se centraliza no poder sobre os outros em uma comunidade. Mas, mesmo com essas inclinações centralizadoras internas iniciais no âmbito externo das igrejas, continua como era no Novo Testamento. As igrejas continuam autônomas, congregacionais. Cada congregação é uma igreja completa em si. Todavia, mesmo neste caminho de centralização de poder, é possível notar princípios congregacionais ainda vigentes, demonstrando que a concentração de poder foi uma construção paulatina. Ela realmente não é gerada na palavra de Deus. Foram algumas modificações que foram sendo feitas, né, na caminhada e no desenrolar dos congregacionais, que a gente vai ver, em alguns momentos, chegar a esse ponto de uma centralização. Começamos a exemplificar o que dissemos com um homem chamado Clemente de Roma, que tem esse nome porque, para a tradição, teria sido bispo de Roma, mas ele mesmo nunca se intitulou como tal. Não havendo, portanto, comprovação histórica disso, Clemente escreveu uma carta para a igreja de Corinto por volta de 80 e 95 depois de Cristo, que é chamada Primeiro Clemente. O conteúdo dessa carta é muito importante por ser um dos primeiros documentos da história cristã e por ser autor ter vivido ainda no período apostólico, sendo contemporâneo do apóstolo João. Já na saudação, é possível ver o entendimento dele com respeito à igreja local. Clemente escreve: a igreja de Deus, que vive como estrangeira em Roma, para a igreja de Deus, que vive como estrangeira em Corinto. Observe que nas palavras empregadas por este autor, temos duas igrejas independentes e completas, como as comunidades eram apresentadas no Novo Testamento. A igreja de Roma é uma igreja completa, e a igreja de Corinto também. É uma carta de igreja para a igreja, e não de bispo de Roma para uma outra igreja. Temos aqui um quadro que se adequa perfeitamente ao sistema congregacional. Cada igreja local é uma igreja toda, completa. Não parte de uma igreja maior. Importante também notar que a igreja local, no entendimento de Clemente, é composta pelos que se chamam de santificados na vontade de Deus. Então, o cara que Clemente entendia que cada igreja era uma igreja completa,
porque ali estava o corpo de Cristo. Todos os irmãos que pertenciam àquela igreja, eles faziam parte do corpo de Cristo. Então uma igreja não era diferente da outra, mas era uma continuidade. Cada igreja tinha o seu poder, tinha a sua autoridade, tinha a sua autonomia, mas comparando-se a outra igreja, ela não era superior. Quando nós olhamos para esse entendimento de Clemente, nós vamos ver que ele tinha certeza absoluta que cada crente era santificado na vontade de Deus. Cada pessoa que estava na igreja fazia parte ativa do corpo de Cristo. Para ele, o que compõe a igreja não são as famílias, mas são apenas os crentes, os que demonstram ter sido chamados, transformados, remidos, santificados por Deus em Cristo, como preconizaria muito tempo depois a confissão congregacionalista, declaração de Savoy de fé e ordem. Agora, algo de muita validade para a comprovação do congregacionalismo nas igrejas no tempo de Clemente aparece aqui. Nossos apóstolos conheciam da parte do Senhor Jesus Cristo que haveria disputa por causa da função episcopal. Por esse motivo, prevendo exatamente o futuro, instruíram aqueles de que falávamos antes e ordenaram que, por ocasião da morte desses, outros homens provados lhe sucedessem no ministério, os que foram estabelecidos por eles ou por homens iminentes, com a aprovação de cada igreja. Veja que havia uma continuidade, no bispado, nos pastores, naqueles que tomavam conta da igreja, de conformidade com a sua comunidade. Então, aqueles que realmente eram vistos como homens de Deus, como homens afinados na palavra, como homens comprometidos com a palavra de Deus, como homens de bom testemunho, esses poderiam suceder aqueles que morriam. Aqueles que iam para a glória poderiam ser sucedidos por pessoas dessa estirpe. Clemente está dizendo que no tempo das igrejas do Novo Testamento, era a comunidade local que tinha o poder de escolher os seus ministros. Nem os apóstolos, como parte do alicerce, a gente vê lá em Efésios 2:20, detinham todo o poder, independentemente da igreja local. Mas o poder pertencia à igreja toda. Esta constatação é importante, porque Clemente é apontado pelos historiadores como aquele que dá início a uma virada no modo de entender o sistema de governo de uma igreja local. Mas mesmo assim, observamos como ele respeita o poder da igreja toda. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês, que no congregacionalismo não existe estrelismo. Cada igreja tem o seu poder, é autônoma, ela é quem decide o pastor que ela vai aceitar, hoje por meio de eleição. Geralmente tem mais de um candidato para que a igreja fique à vontade de escolher. Não sei se é uma coisa boa, não sei se é ruim, mas é um sistema congregacional. A igreja levanta uma comissão, essa comissão convida alguns pastores que vão ter o interesse, demonstrar o interesse de, como homens de Deus, optar por cuidar daquela igreja, por pastorear aquela igreja. E aí é marcado um dia com seus membros, com a sua assembleia, que é quem tem legalidade, é quem tem autoridade, para que seja realizada uma eleição, e dentro dessa eleição vencerá aquele que tem 50% mais um. Em outras palavras, se tem 100 pessoas na assembleia, o pastor eleito será aquele que tiver 51 votos ou mais. Se os outros tiverem 50, pode ser dado um voto de Minerva. Um pastor mais antigo, ou o pastor atual da igreja, ele pode estar votando para decidir. Às vezes eles usam o critério, o mais velho, o que tem mais experiência. Então, são alguns critérios que se usam. Mas o que nós queremos trazer a clareza é que a igreja congregacional, toda igreja congregacional, ela tem a sua autoridade. As congregações, elas dependem da igreja sede.
Uma congregação, ela não pode escolher um pastor, ela tem que trazer, esse caso, se ela tem condição financeira, se ela tem um corpo de oficiais, se ela tem um número de membros, além de 35 membros, ela pode recorrer à igreja mãe, conversar com o pastor titular da igreja, mostrar a necessidade que eles têm de ter alguém para pastorear, e daí a igreja mãe é quem faz essa eleição, é quem vai lá, o pastor titular é quem vai e quem faz a eleição. E os membros da igreja mãe não têm autoridade de votar. Só vai votar quem for membro da congregação, quem está ali no dia a dia. Aquele grupo de pessoas que, irmanizados, foram lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, têm as suas convicções em Cristo e são pessoas transformadas que testemunham do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver também, queridos, que para Clemente, a multidão ou a comunidade toda tinha autoridade para resolver os seus problemas. O que nós falamos na última aula, né? Todo problema da igreja congregacional, seja para adquirir patrimônio, seja para vender patrimônio, seja para aceitar membro, seja para disciplinar membro, seja para excluir membro, seja para eleger diretoria, seja o que for, isto é feito em assembleia. E o número maior de membros que der positivo a favor daquele item que está sendo votado é o que vai prevalecer. Quando eu falei na questão do documento de Daquê, que fala sobre os 12 apóstolos, né, é o ensino dos 12 apóstolos, que foi escrito em grego no fim do primeiro século. É uma espécie de catecismo usado por diversas comunidades no primeiro e segundo século de nossa era. O seu valor é imenso para olharmos a organização das igrejas locais primitivas devido à data tão remota. Depois de dar instruções sobre diversos assuntos da vida cristã, o texto passa a falar com referência aos líderes das comunidades. E ele diz assim, nesse documento, né, de Daquê, sobre o estudo dos apóstolos. Olha o que é que ele diz. Escolham para vocês bispos e diáconos. Nós falamos na última aula que essa palavra bispo, ela se refere a pastores e a presbíteros, né? Então, bispos e diáconos serão escolhidos pela igreja e que eles sejam dignos do Senhor. Não os desprezem. Corrijam-se mutuamente, não com ódio, mas com paz, como vocês têm no Evangelho. Capítulo 15, de 1 a 3. Observe dois aspectos de suma importância nesse documento. A questão da escolha dos oficiais para as igrejas não dependia de uma junta de líderes, de uma organização maior, de um líder máximo, mas era dever de toda a igreja proceder esta eleição. Então, esse ensino é bíblico, como a gente mostrou na questão dos apóstolos, quando foi escolher Matias para ficar no lugar de Judas. Teve uma eleição, teve um sorteio, nomes foram colocados e alguém ganhou. Nós vamos ver quando eles fazem o chamado para escolher diáconos que eles fossem realmente homens cheios do Espírito Santo. Nós vamos ficar aqui e na próxima aula daremos prosseguimento. Que Deus nos abençoe.